Código Penal. Paramos no artigo 100. Título 7. Da ação penal. Ação pública e de iniciativa privada. Artigo 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Parágrafo 1. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Parágrafo 2. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Parágrafo 3. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Parágrafo 4. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. A ação penal no crime complexo. Artigo 101. Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Irretratabilidade da representação. Artigo 102. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Decadência do direito de queixa ou de representação. Artigo 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do parágrafo 3 do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. Artigo 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Parágrafo único. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa, a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Perdão do ofendido. Artigo 105. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta ao prosseguimento da ação. Artigo 106. O perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Inciso 1. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Inciso 2. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Inciso 3. Se o querelado o recua, não produz efeito. Parágrafo 1. Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Parágrafo 2. Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Título 3. Da extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Artigo 107. Extingue-se a punibilidade, inciso 1, pela morte do agente, inciso 2, pela anistia, graça ou indulto. Inciso 3, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Inciso 4, pela prescrição, decadência ou perempção. Inciso 5, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Inciso 6, pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite. Os incisos 7 e 8 foram revogados. Inciso 9. Pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Artigo 108. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante ou outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1 do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se. Inciso 1. Em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12.
Inciso 2. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. Inciso 3. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Inciso 4. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Inciso 5. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Inciso 6. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Prescrição das penas restritivas de direito. Parágrafo único. Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Prescrição depois de transitar em julgado a sentença final condenatória. Artigo 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Parágrafo 1. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial da data anterior a sua denúncia ou queixa. O parágrafo 2 foi revogado. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Artigo 111. A prescrição, antes de transitar em julgado, a sentença final começa a correr, inciso 1, do dia em que o crime se consumou. Inciso 2, no caso de tentativa do dia em que cessou a atividade criminosa. Inciso 3, nos crimes permanentes do dia em que cessou a permanência. Inciso 4, nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil da data em que o fato se tornou conhecido. Inciso 5, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes previstos neste Código ou em legislação especial da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível. Artigo 112. No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr, inciso 1, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Inciso 2, do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. Artigo 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Prescrição da multa. Artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá, inciso 1, em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. Inciso 2, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. Redução dos prazos de prescrição. Artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Causas impeditivas da prescrição. Artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Inciso 1. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Inciso 2. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. Inciso 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. E, inciso 4. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo e não persecução penal. Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Causas interruptivas da prescrição. Artigo 117. O curso da prescrição interrompe-se, inciso 1, pelo recebimento da denúncia ou da queixa, inciso 2, pela pronúncia, inciso 3, pela decisão confirmatória da pronúncia, inciso 4, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, inciso 5,
pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Inciso 6, pela reincidência. Parágrafo 1. Excetuados os casos dos incisos 5 e 6 deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime, nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo. Estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Parágrafo 2. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5 deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Artigo 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. Artigo 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Perdão judicial. Artigo 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. E aqui encerra a parte do penal lá do edital.